Oi pessoal, aqui é o Fábio da Geeker Company. Já já você vai assistir mais um dos nossos workshops. O nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento, simplificar o complexo, seja para equipe interna, para cliente, para parceiro ou para quem quiser adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Vou dar uma introdução no Smart View. Na verdade, vou dar uma introdução sobre como que funciona o nosso workshop aqui, beleza? Galera, o workshop, quem vai dar o workshop pra gente é o Daniel Monstro. Para explicar, galera, por que eu coloquei para alguns ali, tá parte 2? Porque no ano já tinha feito um outro workshop, que era a parte 1, que era bem assim, quando o Smart View começou a pegar, vamos falar assim. Só que o Dani vai explicar aí, cara, aquela época tava um pouco mais instável, tava dando uns ziriguiduns, tudo, e agora ele tá bem melhor, né? Cara, aí, galera, esquema do nosso workshop é bem freestyle mesmo, sabe? Ele não tem assim, pode levantar a mão, dependendo no momento ali, claro que o Dani vai esperar ali terminar um determinado assunto, arredondar um assunto para entrar, tá? A gente vai até 8h30 por aí. Pode ser que termine antes, pode ser que termine depois, dependendo das dúvidas que tiver, do que tiver ali, o que a gente foi aparecendo no meio do caminho. Pode ser que por algum motivo precise de um outro dia, pode acontecer, aí a gente combina um outro dia lá, manda no e-mail, manda para todo mundo, todo mundo tá informado, tá? Pessoal, só informando mesmo que é isso, é um workshop, a ideia é como se fosse um grupo aqui, né? Aqueles grupos na época de escola lá que se juntava para aprender uma coisa. Então não é um treinamento formal, algo assim. É um workshop para a gente todo mundo aprender aprender um pouco a mais aí. O Dani, cara, o Dani é monstro já salvou a vida demais a gente aí. Então o Dani é um monstro. Tenho certeza que ele tem muito conhecimento aí para passar para a gente, tá, pessoal? É... Aí é só isso. O cuidado que a gente vai ter é pode ser que a gente caminhe para um outro caminho, para algum outro assunto. Se às vezes a gente está falando um Smart View, daqui a pouco puxa um problema lá da contabilização, mas sei lá, começa a viajar, aí eu vou ter que dar uma cortadinha, galera, só para a gente trazer sempre pro assunto, para a gente não perder o foco aqui, que o nosso foco é o Smart View, tá? Já, né, pedindo aí desculpas para a galera quando eu precisar dar uma cortadinha. Tomar cuidado com o tempo também, se precisar dar algum caos, alguma coisa, tomar cuidado com o tempo para não ser muito longo. Eu sou campeão de ficar falando sem parar, mas eu vou tomar esse cuidado. E para falar, galera, só levanta a mão, porque pode ser que várias pessoas tenham alguma dúvida. Então aí só para respeitar a ordem mesmo, para não ficar ninguém sem tirar a dúvida, só levanta a mãozinha ali no danado do Teams aí, o Dani tá aqui, vou ajudar, vou ficar de auxiliar aqui do Dani quando tiver essas questões. Se alguém tiver com problema no fone e não conseguir falar, pode colocar no chat também, tá, galera? Que daí eu também vou acompanhando aqui. Quem tiver à vontade e quiser abrir a câmera, pode abrir a câmera, beleza? Eu já falo mais porque a gente sabe que quando workshop, treinamentos assim, a câmera aberta às vezes é bom para ir balizando o assunto, né? Se você tá falando, tá todo mundo com uma cara de, mano, o que que ele tá falando? Aí o Dani já consegue perceber que, putz, espera aí, deixa eu ir para um outro caminho aqui, tá? Mas quem ficar à vontade, galera, eu vou deixar minha câmera sempre aberta aqui. Quem tiver à vontade para abrir a câmera, é legal para ajudar o Dani mesmo para isso, tá? Galera, os nossos novos workshops a gente vai botar no YouTube também, tá? Então, assim, a gente não coloca ninguém, só vai colocar esse pedacinho que o Dani tá falando aqui. E as dúvidas também a gente vai subir. Mas se alguém, por algum motivo, não quiser que suba, alguma coisa assim, fica à vontade, só me chamar, todo mundo tem o meu contato aí, só me chamar, cara, tira aquela parte lá, não sobe lá, fica à vontade, galera. A ideia é só a gente conseguir compartilhar que muitas pessoas não puderam participar e falaram: "Ô, você vai gravar? Você vai gravar?" E quem é interno, quem é da Geeker, tem acesso ao nosso banco de conhecimentos lá e já tem acesso à parte um, né? Também a parte um e outros workshops nossos. Mas quem não é, não tem acesso, não tem como liberar. Então a gente vai colocar vai dar uma editada e colocar no YouTube, tá? Então quem tiver alguma coisa que não queira, não fez uma dúvida, não quer colocar, fique à vontade, beleza? E também, galera, não é porque a gente vai postar no YouTube aí que tem que ficar
né, milindrado não. Pode falar, eu 3x2 falo bosta pra caceta, então assim, pensa que a gente tá na época da escola aí fazendo treinamento em conjunto. Fechou? Galera, Dani, assume aí, manda ver, meu velho. Vou te auxiliar Beleza. aqui do lado aqui. Beleza, beleza. Boa noite a todos. Vamos para essa segunda parte. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que é o Smart View, né? Que é o sistema de relatórios que a TOTUS desenvolveu e liberou ano passado, né? Acho que foi ano passado. É uma evolução do T-Reports, que foi lançado já há algum tempo, mas que não vigou muito. E o Smart View, a gente estava comentando agora há pouco, antes de iniciar, que acreditamos que esse aqui vai vingar. Da minha parte, eu acho que sim, porque estou utilizando um pouquinho dos relatórios e tem algumas melhorias, né? Algumas melhorias que possibilitou extração de dados mais fácil, desenvolver relatórios mais fáceis e com uma forma mais visual, mais bonita, né? Mais amigável para o usuário, sem aquela letrinha pequenininha, aquela coisinha michuruca, né? Vamos dizer assim, dos relatórios hoje do Proteus. O Smart View ele funciona, fazendo só uma introdução, ele funciona apartado do Proteus, né? Ele tem um banco de dados próprio lá, ele não usa o banco de dados do Proteus. A instalação ela é bem simples, tá? Tem esse arquivo aqui, ó, um arquivo exe, você executa ela e ele vai perguntar para você uma pastinha onde você quer instalar o Smart View e é só isso. Depois que terminar a instalação, eu estou fazendo aqui porque vocês talvez não acompanharam na outra vez que a gente se reuniu. Assim que ele instalar aqui o sistema, ele vai abrir o portal, né, do Smart View já na via web, tá? Não é um aplicativo nem nada, um aplicativo para ser executado. Ele funciona via web e ele vai abrir na porta 7017. É uma porta padrão, não tem como alterar essa porta antes da instalação. Então, se você tem já alguma aplicação rodando nessa porta, você vai ter que parar essa aplicação que está rodando nessa porta para poder instalar e abrir o Smart View e mudar essa porta lá na configuração do Smart View, certo? Então, vou mostrar aqui um pouquinho da criação do serviço, né, RESTful do Proteus. Falei um pouquinho aqui da instalação, a parametrização lá do Smart View, vou mostrar. Os serviços no Windows, quando você instala, ele gera um serviço lá, os novos relatórios que vão substituir o do Proteus, né, principalmente o back-office, né, o Retrato já avisou que vai descontinuar, e alguns na versão 24 já foi descontinuado, e aí eu vou adicionar lá um campo lá, porque vocês vão ver que no relatório antigo tinha aquela opção de personalizar, para a gente poder adicionar um campo a mais no relatório, né, padrão, e vocês vão ver que não vai existir essa opção, vai estar agora em uma outra rotina. A gente vai tentar personalizar um relatório padrão também de Proteus. Eu acho que naquela reunião que nós tivemos, não tinha essa opção de personalizar um relatório. Criar um objeto de negócio via SQL, né, via SQL. A gente vai criar um relatório novo, adicionar ele no menu, mostrar lá, compartilhar os relatórios aos usuários e, por fim, ali, eu vou mostrar um pouquinho de um objeto de negócio via TLPP, para finalizar. Beleza? Show de bola. Se eu estiver falando muito rápido, deixa eu... Apresentação, pronto. Quando a gente instala o Smart View, ele gera esse serviço aqui no Windows. Não, até o momento não é possível editar esse nome aqui, né, antes da instalação, certo? E é sempre aconselhável você criar um serviço REST, né, um serviço REST apartado para o Smart View. Não utilizar o serviço REST junto com o Smart View, tá? Isso aqui a TOTS ela recomenda fazer dessa forma, porque o sistema ele vai sempre utilizar os relatórios do REST. Eu vou explicar daqui a pouco.
Aqui estou mostrando para vocês mais ou menos como é bem simples, né? Um serviço REST aqui do Proteus. É importante a gente colocar aqui esses templates, né? Para poder bonificar as licenças. Então, você utilizar os relatórios do Smart View no Proteus, ele não vai fazer consumo de nenhuma licença, certo? .z, por exemplo, ele vai usar a licença back-office era praticado, né? E o sistema ele funciona da seguinte forma: o Proteus ele vai comunicar com o REST vai comunicar com o Smart View. Aí o Smart View retorna para o REST que retorna para o Proteus. Então, quando você acessar um relatório lá no Proteus, ele vai no REST, ele vai lá no REST, chama o Smart View retorna com o objeto de negócio que ele encontrou no Proteus, no repositório do Proteus, tá? Então, o objeto de negócio, ele fica no Proteus, né? Ele fica no Proteus lá e o REST faz esse meio de campo. E também, ele serve para poder você também fazer o login no REST. O REST, ele tem no Smart View, desculpa. Então, o Smart View ele tem um banco de dados próprio, é um sistema apartado, e ele utiliza o REST para poder o Proteus fazer o login dentro do sistema do Smart View, certo? Quando a gente instala lá, ele vai abrir essa telinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele abre essa tela aqui, que é a tela principal, né? Onde a gente vai configurar aqui um banco de dados para utilização, beleza? O usuário ele precisa ter acesso, né, ao banco de dados, precisa gravar, ter suas tabelas. Nessa segunda parte, a gente vai configurar o local onde está o REST, né, porta, autenticar o usuário e senha aqui. E aí é importante que o REST esteja up, né, para poder autenticar, senão ele não autentica. Beleza? Aqui em configurações, aqui a gente consegue alterar a porta, né? Como eu falei no começo. Aqui eu consigo alterar a porta padrão, que é a padrão 17. Eu consigo configurar aqui também um certificado digital. Para quem utiliza o Web App, Web App, SSL, né? Tem que também configurar igual, tá? Se você não configurar também aqui com segurança, quando você acessar o relatório do Smart View no Proteus, a tela vai ficar vazia, vai ficar em branca, vai ficar vazia, sem nenhuma informação. Aqui em cima você configura o pseudo de licença, tá? Essa parte aqui de cima é aquela o IP e porta, e o CNPJ. E aqui é onde está o caminho do Proteus, do Smart View que vai ser, né? Vou aplicar aqui, avançar. Ele não demora muito, não. É importante também, a TOTS aconselha colocar, ter o banco de dados específico para o Smart View, tá? Não utilizar o banco de dados do Proteus. Eu sei que antigamente também tinha uma recomendação para a utilização do banco de dados do TSS apartado, mas muita gente antigamente e hoje usa o banco de dados do TSS junto com o do Proteus e fala, nunca teve problema. Mas é recomendação, né? A gente acaba acatando aquilo que a TOTUS passa, né? Então, basicamente, essa opção aqui. Deixar ele terminar aqui de passar. Só porque ele está filmando, ele está tímido. É sempre assim, velho. É sempre assim, mas não demora muito, não, é bem rápido. Para a utilização do Smart View, aí só precisa dessa etapa, tá? Não precisa de muita coisa.
Enquanto ele está abrindo aí, eu vou... O próximo passo, CFG, é a gente tem que acessar aqui o configurador. Oi, Alexandre. Ô, Daniel, pergunta rápida aí. Se puder compartilhar lá aquele trecho do início que você fez a configuração REST, que eu já percebi que eu já tinha feito aqui uma coisa diferente aqui. Eu só comparar se tá tudo igual ou não. Pode tirar um print aí. Colar aqui. Ah, tirar um print? Beleza. Tira um print aí. Que é padrão aqui, não tem muita firula, não. Mandei no nosso grupo lá também, Ale, caso você precise. Ah, valeu, obrigado, hein? Tá demorando aqui. Beleza. Vamos lá. Depois de configurar lá o Smart View, né? Aqui, acabou que ele deu uma zica aqui, mas ele assim ainda abriu. Nesse caso aqui, era para ele ficar essas três aqui com OK. Provavelmente ele não conseguiu se comunicar com o Proteus. Mas assim lá ele funcionou. Vamos aqui só no Connector. Aqui, ó. Esse aqui ele traz automaticamente, tá? Quando a gente configura, ele traz automático. Se ele não trouxer, você pode configurar, clicar aqui em testar a comunicação. Esse connector aqui é o que eu estava comentando. Quando você acessa o relatório do Proteus, ele vai usar esse cara aqui, esse connector, para encontrar o objeto de negócio lá no Proteus. Por isso que é importante você ter o RPO lá, quando você aplicar o back-office no produção, também aplicar no RPO do REST. Então, se você tem um REST que você não pode atualizar, então deixa o REST separado para o Smart View, senão o relatório vai ficar desatualizado, certo? Vai ficar desatualizado. Aconteceu comigo que eu estava compilando um objeto de negócio e o objeto de negócio ele não aparecia no Smart View para eu poder fazer a manutenção. E aí foi que eu lembrei que o RPO que eu estava compilando não era o RPO que estava no REST, entendeu? É basicamente isso. Ela tem que parar lá o serviço. Aqui na base, aqui no Proteus, a gente vem aqui em ambiente, e tem aqui, ó, configuração T-reports. Usa o token Proteus, coloca aqui a mesma porta lá, se você não mudou, vai ser essa porta. Clique em testar conexão feita com sucesso. Show! Aqui já está funcionando. Vou acessar aqui o MDI, certo? Para a gente acessar um relatório. Aí sobre os relatórios, a TOTOS já liberou desde o 2310 no portal de downloads lá, o arquivo de menus, né? Os arquivos de menus já vêm com os relatórios em Smart View, tá? Não precisa colocar manualmente nos módulos. Então, é só colocar na pastinha System lá, acessar o configurador, atualizar o menu, que ele vai incluir os relatórios para vocês lá no menu. E no caso, eles estão colocando os relatórios de Smart View sempre na opção de consulta. Aqui, ó, na opção de consulta. Aí você vem aqui escolhe aqui o relatório. Aqui a telinha dele, tá? No caso, esse parâmetro aqui, ele só vai funcionar se eu for gerar arquivo, né? Então, eu tenho a opção aqui de PDF, aí o parâmetro ele funciona. Mas, caso contrário, se eu for imprimir em tela, o parâmetro não precisa, porque ele vai abrir aqui a opção de parâmetros aqui nessa tela. E aqui é mais um ponto positivo para esse relatório, é que atualmente, quando você precisa tirar vários períodos, no caso de um extrato bancário, eu tenho que sair e entrar da tela.
do relatório. Aqui não, aqui eu posso simplesmente passar aqui a conta, né? Primeiro de 2025, 31 até hoje. Moeda é 1. Ó, isso aqui é um bug, viu? Porque eu botei 001 aqui. Não sei se vocês, ó. Não sei se vocês repararam. Você tem um banco do estribado. Vocês não vão saber o que é estribado, não. Aqui. Estribado, velho. É. Eu Banco do sei, estribado. Hã? eu sei. Ah, você não vale não, meu amigo. Você não vale não. Nem se pronuncia aí. Não faço ideia o que é isso aí, velho. É, Fábio, Hã? você é estribado. Quem fez isso comigo, gente? Que eu nem percebi. Eu gosto assim. Não tá, acho que não tem movimento nesse banco aqui, essa agência. Agora foi. Beleza, aqui é a carinha do relatório. Aí você já percebe, né, a diferença de um relatório atualmente, né, um relatório padrão, aqui versão, na versão 20. Na versão 2310, 2410 ainda está funcionando esse relatório aqui. Mas a diferença, né, desse relatório para esse relatório aqui, né, é uma diferença grande. Ele tem a opção aqui de a gente exportar, né, para Excel, de exportar para Excel, né, e PDF e tudo mais. Eu posso trocar aqui os parâmetros e gerar novamente um novo relatório, tá? Basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta por agora? Não, né? Tranquilo, né? Por enquanto, tá tranquilo. É, Pra mim, tá tranquilo. Se alguém no- nos, tiver aí, fica à vontade, galera. nos relatórios, quando você acessar. Oi, Márcio. É só uma dúvida, eu sou do ambiente do RM. Eu vi que algumas as configurações você fez direto pelo próprio Proteus. Você sabe se na ORM eu posso fazer direto pelo reports, os relatórios, direto pela aplicação web? Consegue. Aqui eu também consigo gerar o relatório pela versão web. Sendo que se eu acessar o relatório pela web, eu vou consumir uma licença TOTUZ. Ah, Eu, entendi. É uma usuária de acesso de usuário normal, né? Que a TOTS me passou. é, Consumo uma licença normal. Ah, entendi, beleza. certo. Análise de estoque aqui. Então, aí o Smart View ele também tem uns conceitos de relatórios lá, né? Ele tem um conceito de relatórios. Ele tem o relatório, que é esse aqui que vocês viram. Deixa eu sair desse aqui. Que é aquele lá que você viu, né? Que é um relatório em PDF, ali eu gosto mais visual. Ele tem essa opção, que é visão de dados, que é como se fosse uma planilha de Excel, e tem essa opção que é uma tabela dinâmica, que é como se fosse uma planilha de Excel com aquela opção de tabela dinâmica que nós fazemos no Excel. Entendeu? Eu vou gerar aqui um relatório. Não sei se tem dados, não. Aqui não. Mas aqui é também bem legal, porque muitos colaboradores, muitos usuários costumam gerar Excel, né? Gerar Excel do relatório.
Quem nunca usou aquele programinha para poder converter PDF em Excel? Não tem dados, não. Aqui não. Esse relatório não. Não tem dados nesse relatório, não. Deixa eu pegar aqui, posição de estoque. É o famoso de branco até ZZ. Aqui não tenho informações, não. Mas ele gera aqui uma tabela dinâmica, né? Uma tabela dinâmica onde a gente consegue também exportar para Excel, né? Para Excel. Deixa eu pensar aqui. Na próxima etapa, a gente já viu a questão da instalação, a configuração, o Smart View lá, né? A personalização agora. É o seguinte, nos relatórios antigos, né? Deixa eu voltar aqui para o financeiro. O financeiro eu mexo mais, eu tenho mais. Ele, no relatório atual do back-office, ele tem essa opção aqui de personalizar, né? Que a gente às vezes utiliza para adicionar um campo novo, né? Nos relatórios. A gente tem a opção aqui de incluir. E na versão do Smart View, a gente não tem essa opção lá. Se você reparar aqui, ó, pegar aqui o movimento bancário, relação de baixas. Deixa eu pegar aqui um relatório de baixas aqui. Aqui, ó, ele não dá a opção da gente fazer uma personalização, né? Adicionar um campo que não exista, né? Que não tenha no padrão. Você criou um campo lá customizado e quer incluir, ele não tem essa opção de você fazer isso. E a TOTUS, ela fez o seguinte, ela, primeiro do 2020, até hoje, emissão, até hoje, vencimento, até hoje. Vou pegar tudo aqui. Até do banco estribado também, viu, Fábio? Pô, não tem nenhuma baixa, cara. Já descobriu que é estribado já. Nem a receber, primeiro do 1, vencimento, 31/12/2049. Eu não tenho nenhum movimento, cara, para mostrar aqui para vocês. Até hoje. Pronto, beleza. Aí aqui eu tenho um relatório, isso aqui é a visão de dados, né? Aqui eu tenho a visão de dados. Aí eu, por exemplo, aqui eu quero incluir um campo que eu criei lá na SS5,
na FK2, que agora também é utilizável, né? FK2, e não consta aqui nessa listagem. Nem aqui, na verdade, tem uns campos aqui, ó, que já vem pré-definido, mas eles ficam ocultos. Eu posso marcar, né? Aqui, ó, a opção, certo? Mas aí a TOTUS ela disponibilizou uma rotina aqui dentro do configurador. Aqui em ambiente, Smart View, integração Smart View. Certo? Aí a gente vem nessa opção aqui, ó. Por aqui, ó. Baixas. Relação de baixas. Aí eu posso editar aqui, relação de baixas. Escolher o campo, a tabela que eu quero, por exemplo, natureza. Eu não sei se no relatório eu tenho aqui a descrição da natureza. Tenho a descrição da natureza. Mas eu não tenho uma conta contábil, por exemplo, a conta. Eu quero incluir a conta, certo? E eu vou confirmar. Então, eu vou aqui no relatório, vou mandar aqui enviar novamente. Mas tem que sair e entrar novamente. Até hoje. Dizer. Eita. Agora deu bronca, viu? Quem encontrar o Smart View agora tá feliz. Tá mais entrando aqui. Deixa eu só ver, salvar, sair. É. Aí, mas nesse caso, deixa eu sair e entrar novamente aqui no sistema para ver. É bom que ele faz ao vivo, né? É bom pegar uns tiltzinho mesmo, velho. É. Como arrumar também, né? É, exatamente. Bom, mas isso aqui eu tinha testado já. Esse do relatório eu já tinha testado, mas não na minha base. Em uma outra máquina onde eu precisei colocar justamente a conta contábil do cadastro do cadastro do fornecedor. Deixa eu sair e entrar novamente para ver se ele vai funcionar. Também minha base ela não tem muitas informações. Primeiro do 2023 até hoje. Quarenta e nove. Cara, ele não tá funcionando mais. Relatório. Se chamar, abrir chamado com a TOTS. Deixa eu ver se é por causa do campo que eu incluí lá. Não era para ser, né?
Não era para ser. Não era para ser. Vamos vir aqui. Vou editar. SED. Customizado. E agora ele nem deixa mais eu tirar o campo, né? Eu dei conta. Aqui tá com algum bugzinho aqui nessa opção aqui. E ele não tava com esse bug, tá? Eu tinha feito essa alteração já numa base e tinha dado certo, não tinha dado problema, não. Por isso que eu nem testei na hora de vir aqui falar com vocês. Mas aí vocês podem testar na base de vocês se vai dar essa mesma bronca. Se vai dar esse mesmo BO. Mas não dava, não. Aqui, ó. E ele nem habilita aqui para eu remover essa conta. Esse campo. Esse campo. Aqui, ó. Agora que na hora que eu incluir, eu vou salvar aqui, ó. Salvar. Eu vou sair e entrar novamente. Só para ver se ele vai permitir eu remover lá o campo que eu acabei de colocar. Silvião, você pode falar, mestre? Tá com a mão levantada aí? Só fazer uma pergunta aí em relação ao campo, né? A gente adicionou o campo, ele pode ser colocado dentro do relatório. Conseguiria também colocar ele como parâmetro? Como um parâmetro. Como um parâmetro, não teria como colocar como parâmetro. Ele funcionaria mais ou menos como funciona o atual, né? O relatório atual. Ele não como parâmetro. Você pode mexer nas perguntas. Nesse último pacote de janeiro de 2025, eles criaram algumas perguntas, né? Porque alguns campos estavam sem a opção lá de consulta. Esse campo aqui, ó, de consulta. Então, eles criaram lá várias perguntas na X1, entendeu? Mas como um parâmetro, não. Aqui ele deu algum bugzinho. Deixa eu ver aqui, ó. Baixas. Ele não está deixando mais remover o campo que a gente incluiu lá. Ó, ele não deixa mais excluir o campo que a gente incluiu. Porque acho que deve ser alguma bronca aí da TOTS. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Beleza, mas eu vou seguir e aí depois vocês testam na base e se vocês também têm teve esse problema também na questão dos relatórios. Na base lá eu já tinha deixado essa opção já há algum tempo e não tinha dado problema. Ele tinha gerado certinho lá sem nenhum problema. Eu já configurei aqui no meu sistema aqui esse console lá que ele dá o erro, né? Ó, provavelmente tem um erro no fonte, ó. Tem um erro no fonte mesmo. Tô dando um errozinho aqui, ó. Ixi, é mais uma substring aqui. Saiu no fonte da integração aqui. Isso aí eu vejo, eu abri chamado com a TOTS pra gente ver esse problema aqui. Deixa eu ver o de relação a receber. Dando um erro.
Beleza? Fora o erro, alguma dúvida com essa parte? Não, né? Tranquilo, né? Eu só tava com uma dúvida ali, é uma coisa besta mesmo. Porque o visual, ele tem aqueles dois visuais. Tem aquele que é tipo, parece um browserzinho, que você consegue fazer os filtros e tudo. E tem aquele outro que você mostrou que é um relatório mesmo, né? É, exato. Ele tem Mas, um. Ah, mas tipo assim, não é uma escolha. É tipo, quando eu monto o relatório, tipo, a TOTS montou, é daquele jeito. Não dá pra eu usar um ou outro, né? Não, quando você acessa o relatório, a rotina lá, não são em todos, em alguns. Ele vai te dar a opção de você gerar um relatório, que é o PDF, que é lá que é o mais fixo, a visão de dados é, ou a tabela dinâmica. Ou a tabela dinâmica. Ele dá essas três opções aí para você gerar. Ah, entendi. Mas não é todo que tem tudo, né? Depende do que a TOTS criou lá, né? Exato. Depende do dados que criou, Entendi, exatamente. entendi. Beleza. E a relação de baixas. Esse cara aqui. Beleza. É, Então, vamos lá. Então, o que mais que a gente pode ver? Vamos, no caso, criar um relatório via SQL bem simples aqui. Então, aqui, ó. Indo para o Smart View, aqui a gente tem essa parte esse íconezinho aqui que é o Connector, e a gente tem um Connector nativo, que é para pegar os objetos de negócio lá do Proteus, né, do RPO, e aqui eu posso configurar um objeto de negócio comunicando com um banco de dados, certo? Com o banco de dados. Deixa eu voltar aqui. Eu posso aqui, ó, incluir e eu posso conectar com o banco de dados. Ó. Posso conectar com o banco de dados SQL, o Postgre, o MySQL e o Oracle. E o MySQL é até engraçado porque o MySQL não é homologado TOTS, né? Mas deu a entender que eu posso configurar um relatório no Proteus que pega de uma outra base que não é do Proteus, né? Ou até mesmo de um banco de dados que não é nativo do sistema, tá? Nesse meu caso aqui, eu criei uma conexão aqui com o meu banco local, certo? Ó, tá funcionando. Aí eu vou aqui em objeto de negócio, eu posso incluir aqui um objeto de negócio, tipo cadastro de clientes, não, fornecedores. Não vai aparecer ninguém estribado, não. Fornecedores. Aqui é uma descrição. Listar o cadastro de fornecedores. Aqui, vou colocar aqui um do compras e é o do customizados. A área. Aqui eu vou fazer um select A2 code, A2 nome, from esse A2990 delete igual a. Eu acho que quem programa aí já percebeu que isso aqui tem um problema, né? Tem um problema, que eu tenho várias empresas. Lascou, porque ele não funciona aquele real SQL name, né? Para posicionar aqui a empresa. Então, nesse meu exemplo aqui, ele já vai funcionar para a empresa 99, não vai funcionar para a empresa 1 nem para a empresa 2. Então, se você tem um cliente ali que só tem uma empresa, tá, você quer fazer um relatório bem rapidão para disponibilizar, isso aqui é uma maneira bem simples. Aí você aqui clica em visualizar a consulta, e aí eu não tenho licença. E aí eu não tenho licença. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui
Uma licença emprestado. Tinha subido o arquivo da licença. Enquanto isso, pode falar, Marci Boy. Então, essa dúvida que ele me passou, que ele falou aí. A TOTS não tem nada para interagir em várias empresas, não, né? Não tem nada no radar deles de para funcionar via SQL essa parte. E no mesmo relatório sair várias empresas, sabe? CNPJ diferente. Então, muito pelo contrário, eles estão removendo esse. Eles estão removendo esse, essa opção de configuração, sabe? Estão. Entendi. Peraí. É que, na verdade, como a empresa do trabalho trabalha com filiais, e cada filiais é um CNPJ, então pega para TOTS, cada um é uma empresa. Aí, tipo, eu estou tentando tirar o relatório, tirar um por um, para depois fazer um só. Então, eu cheguei a fazer desse aqui bem rapidão também, porque no meu caso também eram vários CNPJs, né? Entende? Eram vários CNPJs. Aí, aí eu fiz o quê? Eu fiz o Uniwall aqui. Fiz o Uniwall, aquele pau e deu certo, entendeu? Eu fiz aqui o Ah, Uniwall beleza. aqui para poder jogar a empresa, né? Aí ficou um trabalho gigantão, né? Sim. Ah, não, se eu conseguir puxar, tá bom já. Não trabalha menos, é melhor que fazer tudo uma vez só. Você fez uma vez, não salvou, já tá pronto, né? Select. É, aqui, ó, eu vou fazer um negócio bem simples aqui, tá? Pronto, aqui ele listou o código e o nome do fornecedor. Aí tem um detalhe, quando for um campo data, você fazia converter aqui o campo data, certo? Converter aqui o campo data para poder utilizar na hora de fazer o filtro. E aí o seguinte, também tem uma outra questão aqui referente a essa aqui, é que quando você não pode usar uma função, né, dar um select uma função, ele não funciona, um select que seja mais robusto, onde você precisa fazer um select dentro de um select, né, passando o parâmetro, ele também não vai funcionar, né? Às vezes você precisa fazer um select dentro de um select lá e passar um parâmetro, aí ele não vai funcionar. Porque quando a gente for montar o relatório ou montar a visão de dados, o Smart View ele vai fazer aqui, olha, fazer o end e tararã, entendeu? Aqui. Ele vai completar aqui esse filtro. Ele não tem como colocar o filtro dentro de algum lugar, certo? Então, essa etapa aqui de objeto de negócio é mais, como eu falei, uma coisinha simples, uma relatório que o cara quer rápido ali. E aí, o que a gente fazia antigamente? Ia lá no genérico, só que genérico eu não conseguia fazer o inner join, e o cliente não acessava a base, não tinha banco de dados, enfim. Aqui ele facilita bastante, tá? Aqui você salva o relatório. Eu vou aqui na visão de dados, que é mais fácil para montar. Eu vou clicar aqui em incluir. Aí tá aqui, ó, lista de fornecedor. Lista de fornecedor. Aí eu vou avançar aqui, escolher um objeto de negócio. Aí aquela área lá que eu coloquei é esse campo aqui, né? Ela agrupa o em relatórios, tá? E eu posso utilizar objeto de negócio padrão da TOTS, certo? Eu posso usar relatórios que são padrão lá, e aí você vai ter acesso à query que eles fizeram lá, as informações que eles têm lá, beleza? No caso aqui, eu vou usar o que eu fiz agora. Vou confirmar aqui. Se eu mandar enviar, aí ele gera aqui o relatório, tá? Eu posso incluir aqui um filtro, certo? Um parâmetro. Aí esse parâmetro não é X1, não estou incluindo a X1. E aí eu vou colocar aqui, ó, um I. Lembra lá do where? É como se o where ele estivesse aqui em cima, ó, e esse aqui fosse o end, entendeu? Aí eu posso chegar aqui e colocar uma condição, ó, onde o código for maior ou igual a. Aí eu posso pôr um valor fixo ou posso pôr um parâmetro, né? Ó, de code
menor parâmetro a code, certo? Clique em confirmar aqui. Então, eu não sei qual é o código que eu tenho lá, mas eu vou passar aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, o 01 até o 01, ali traz só o 01, beleza? Então, aqui eu posso salvar e avançar. Nessa etapa aqui, eu posso clicar nesse... Como ele coloca aqui o nome do parâmetro, ó, aí eu posso vir nesse ícone e colocar um nome amigável. Então, é de código. E aqui, o de baixo, até o de baixo. Até código. Certo? Aí tem uma outra desvantagem. Eu não tenho acesso aqui às consulta padrão. Então, aqui eu não tenho como colocar aqui a consulta padrão até o momento, né? Eu não tenho essa opção, ó, de colocar aqui uma consulta padrão da SB1. Não tenho como colocar. Então, o cara vai ter que digitar lá o parâmetro. Clica aqui em enviar. Vou salvar. Pronto. Está salvo aqui o relatório. Beleza? Ele está aqui, ó. Oi, Silvio. Questão de regionalização, né? Eu consigo, por exemplo, você escreveu em português, eu consigo colocar em espanhol, inglês? Tem uma opção lá para você fazer a regionalização dele, do Smart View. Mas eu não fiz esse teste. A gente pode até pegar tua opinião aí, a gente botar numa terceira agenda, Fábio, para a gente fazer esse teste. Pode deixar, pode deixar. Aqui, ó, nessa opção aqui, ó, de tradução. Mas eu não testei, tá? O do campo personalizado lá eu tinha testado e não funcionou. Esse daqui eu não sei. Oi, Edson. Boa noite. Vocês acham que aí vocês que estão mais habituados aí com essa ferramenta, vocês acham que isso aí futuramente a TOTOS pode disponibilizar para conectar com outros ERPs, tipo, com outros sistemas? Porque pelo que eu vi, assim, ele é totalmente independente do Proteus, que ele precisa do banco de dados, ele tem toda uma configuração. Vocês já ouviram falar de alguma... Se a TOTOS pretende expandir nesse sentido? Ou é só para a linha TOTOS mesmo? Uma boa pergunta. Eu não ouvi assim falar que ia liberar o Smart View para outras coisas assim. Mas tá com cara, né? Se for parar para ver assim, tá com cara, né? Então, Porque ele dá acesso a outros bancos, né? É, exatamente, tá com cara de... Deixou minha porta aberta. Exatamente. Então, eu ouvi falar, até porque quem usa teclado não tem esse íconezinho aqui, ó. Pelo menos quem tem o plano básico, né? Ele não tem esse íconezinho aqui do Conecto. Aí, segundo o que me passaram, é que para quem tem um teclado tem que usar lá tem que desenvolver um fonte, né? Em TLPP. Não tem essa opção. Entendeu? é uma mudança grande, né? É. Uma mudança grande. Para relatório é bacana. Bacana. Então, aqui eu já gerei o relatório, tá no meu nome aqui, aí eu posso colocar no menu, certo? Aí para o usuário gerar lá no Proteus, e aí ele não vai consumir uma licença, ele não vai consumir uma licença do TOTUZ. Então, aqui eu vou no compras, ó, no menu do compras, ó, como tá rápido aqui, ó, tá vendo? Vocês falando mal do WebApp. Vamos lá. Aqui, ó, relatórios específicos. Eu vou jogar aqui, ó. Vou incluir um novo item no relatório. Compras. Aqui eu vou escolher Smart View. Aqui, ó, lista
de fornecedores. E aqui eu clico nesse 3 pontinhos aqui. E ele não mostra aqui de cara, porque ele está aqui, ó, visão de dados. Está aqui, ó, lista de fornecedores que eu acabei de criar. Eu confirmo. Ok. Vou gerar aqui o SIGACOM. Vou confirmar. Fiz o backup, não sei para quê. Vou sair aqui do sistema já para ir adiantando. Ok. Vou entrar aqui na base. Minha senha é 123456. Anotem aí para não esquecer. Então, vou aqui no compras, ó. Relatórios, muito seguro. Específicos, está aqui, ó. Lista de fornecedores. Vou colocar aqui, ó, da forma como eu coloquei lá. Enviar. E aí não foi possível consumir a licença. Acho que caiu a minha licença novamente. Caiu minha licença. Mas ele ia gerar aqui o relatório, tá? Dentro do meu Proteus aqui, ele ia gerar aqui um relatório. Porque nessa base aqui, realmente, eu estou usando a impressão 99, eu não tenho acesso a essa licença. Beleza? Dúvidas? Não dúvidas. Por enquanto, não dúvidas. Mas alguém tem aí, fica à vontade, galera. Só levantar a mão e chinelar. Ele ia gerar assim, ó, dentro do Proteus. Ele ia gerar aqui. Essa forma aqui, Fábio, que você estava comentando, é o que eles chamam de visão de dados, né? Aí o interessante é que você pode pegar uma coluna aqui, o nome, jogar aqui em cima e ele faz uma tabela dinâmica bem rápida, né? Assim, é bem legal Legal. essa opção. E aí, às vezes tem a listagem aqui de produtos, né? E aí você quer que ele faça por produtos, né? O tipo do produto, ele listar embaixo e fazer a contagem. E aí ele faz isso, você pode exportar para Excel. Você faz assim, ó, exporta para Excel e ele mantém a forma como você concatenou lá, tá vendo? Como você organizou. Olha Bem que da legal isso hora, aqui. velho. Bem interessante. Muito massa. Heitor. Ou foi mal, desculpa, foi errado. Foi mal. Beleza. Aí é o seguinte, ó. Eu criei o relatório no nome lá do administrador, certo? Aí, se eu tentar acessar esse relatório com outro colaborador, no caso esse daqui, Só fazer uma pergunta aqui, mestre Dani. O Rafão perguntou pra gente aqui, ó. Quando a permissão é por privilégio, como faz a liberação? pronto, do relatório, né? Entendo que sim. Ó, então, é justamente o que eu ia mostrar agora. Porque eu Ah, então desenvolvi lá beleza. eu montei lá o relatório, agora, né? Fiz a consulta, que ele criou um objeto de negócio e disponibilizei no menu, né? Aí eu vou entrar aqui com outro usuário. Ao acessar aqui o relatório, creio que, ó, tá vendo? E ele não deixa eu acessar com outro usuário. E aqui tem até uma melhoria, porque antes ele dava um erro aqui bem esdrúxulo, tá? Mas aqui agora ele está dando uma mensagenzinha mais amigável, dizendo que o recurso não foi encontrado, o usuário não possui acesso. Como é que eu dou acesso para esse usuário aqui a esse relatório, né?
Aí eu vou voltar aqui no listagem de fornecedor, aí ele tem esse compartilhar aqui, ó. Aí eu posso colocar tanto uma pessoa como um grupo de pessoas, tá? Aqui, ó. Vou compartilhar com o Daniel aqui, agora ele está compartilhado, né? Então, em teoria, se eu acessar aqui agora o relatório, ele vai funcionar. Tá vendo? Beleza? Deixa eu ver se ele agora ali vai. Foi não. É porque não tem licença aqui, não tem acesso. Show. Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Tem não, né? Tranquilo. Beleza. Aqui eu criei uma visão de dados porque é bem rapidão, né? É só criar lá o objeto, colocar lá e disponibilizar, você tem. Mas você também pode desenvolver um relatório, aquele físico, né? Aquele padrãozão lá. E aí é nessa opção aqui de lado do menu, ó, deixa eu só expandir aqui o menu, que é essa opção aqui de relatórios. E aí a gente pode incluir aqui listagem de fornecedor, teste aqui, avançar. Eu posso escolher aqui um objeto de negócio, certo? Eu não vou criar filtro não, que aqui nós já vimos, pronto. E aqui ele abre essa tela para desenhar o relatório, né? O relatório, ele separa aqui essa parte de cima é o cabeçalho, aqui seriam os itens do relatório, certo? E aqui embaixo é o rodapé, né, do relatório. Aqui do lado, ele vai disponibilizar a parte de parâmetros, né? A parte de parâmetros aqui de banco de dados do relatório. E a gente pode montar. Só que eu não vou montar um aqui porque é muito demorado. Para montar um aqui é um trabalho filha da mãe. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou compartilhar com vocês uma questão do extrato bancário que eu fiz. No extrato bancário do padrão do Proteus, deixa eu gerar aqui o extrato bancário para explicar para vocês. O extrato agora, né? Essa versão atual. Beleza. Quando a gente faz uma conciliação, ele coloca esse xizinho aqui, ó, no finalzinho, para indicar que esse movimento ele está conciliado, certo? Que está conciliado aqui, ó. E aí o que aconteceu? Nesse relatório do Smart View do extrato bancário, ele não mostra essa opção. Uma coisa que eu estou reparando aqui também, não sei se vocês estão reparando, é que o parâmetro no relatório ele não está ficando salvo. Deixa eu ver, ó. Ele não está ficando salvo. Isso aqui era para ele ficar salvo. Ó. Vou pegar aqui a agência e a conta. 1/1/2025. Até hoje. Ó. Então, aqui, tá vendo? Que aqui ele não lista ele não faz aqui não marca o carinha lá que eu conciliei como conciliado, certo?
E aí, quando a gente passa isso para o pessoal que está acostumado, a pessoa da velha guarda, né? Ele já questiona, cadê o xizinho aqui para saber estar conciliado, né? E ferrou. Aí, eu fiz aqui a customização de um relatório, aqui, ó, específicos, que é o... Eita, deixa eu sair aqui. É isso daqui, ó. Que é o extrato bancário do Smart View personalizado. E aí eu reparei que o que acontece? Esse novo extrato bancário, ele está posicionando só na FK5. Ele não está posicionado na SE5. E aquele campo que ele marca lá o xizinho é o campo E5 reconciliar, parece reconcilie. Ele posiciona lá. Relatórios específicos, extrato bancário. E5 Reconc. Ó, ele não salva, bicho. Não sei porquê. Deixa eu pegar aqui o banco de Fábio, que é o estribado. Tá doido. Que é o estribado. 1/1/2024 até hoje. Moeda 1. Detona. Aí, ó. E aí eu tenho aqui, ó, o xizinho, ó. Eu tenho até a logo aqui, eu troquei a logo também, certo? Só que aí o que acontece? Aí tu acha que eu desenvolvi tudo lá do zero. E aí é a vantagem do Smart View também, porque no relatório do Proteus hoje, não tem como fazer isso. Você pode incluir um campo lá, né? Você pode incluir um campo, retirar um campo, mas mexer no layout do relatório você não consegue hoje, naqueles que tem lá padrão, né? Padrão. E aí, lá na FK5, eu não tenho esse campo com um xizinho, entendeu? Eu não tenho esse campo. Eu tenho o campo lá para eu saber se o movimento bancário foi ou não conciliado. Eu tenho o banco FK5 data de conciliação. Data conciliação. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é FK5. Eu tenho esse campo aqui, ó. Esse campo aqui, ó, DT Conc. E aí, mas eu não tenho aquele campo, o E5 Reconc, que tem o xizinho. Aí o que que eu fiz? Eu falei, lascou, como é que eu vou fazer essa parada? Mas aí, vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz, tá? Eu vou aqui em editar, é isso daqui que eu personalizei. Eu vou avançar. Aí eu não mexi. Aí alguém perguntou sobre filtro. Talvez tenha como mexer aqui no filtro, mas eu não cheguei a alterar isso aqui, tá? Talvez tenha a opção de você incluir um filtro aqui, passar como parâmetro lá, como foi perguntado. Eu não testei essa opção. E aqui no avançar, ele tem aqui o layout. Mas eu não desenhei isso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui de novo para dizer como é que eu fiz. Eu vim aqui no padrão, esse aqui é o padrão, que o proprietário é o próprio Smart View. E eu fiz aqui, ó, duplicar. Cliquei aqui em duplicar, ele gera uma cópia. Tá aqui, ó. Extrato bancário cópia. Aí eu cliquei em editar e alterei aqui a descrição, tá? Mas eu vou pegar esse que eu já fiz aqui, certo? Aí eu vim aqui no desenho. Aí o que aconteceu? Com o mouse aqui, eu só arrastei aqui o documento, arrastei a entrada, arrastei também o saldo e coloquei aqui o conc, certo? Coloquei aqui o nome conc. E nessa linha aqui de baixo, o que eu fiz? Eu vou dar um clique duplo aqui. Não, um clique duplo não. É uma aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, função.
certo? É uma função. Eu criei uma função. Aí eu fiz o seguinte, eu vou apagar aqui para fazer novamente. Porque já que não deu certo lá o personalizado, isso aqui também para ver se funciona. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, eu fiz na seguinte lógica, vou verificar se aquele campo ele está preenchido ou não, aquele FK5 DT Canc, né? Se ele tiver preenchido, ele está conciliado, se não, ele não está conciliado. E aqui a gente tem uma função, ó, função lógico, né? Uma função lógica. Aí você vem aqui, ó, eu escolhi essa opção aqui, que é null ou vazio, né? E quando você dá um clique duplo, ele já posiciona lá em cima e fica piscando aqui entre parênteses, né? Então eu nem mexi lá. Aí eu peguei e vim aqui na parte não é nem do campo, desculpa. Não, desculpa, não foi nem isso aqui, tá? Vou deletar aqui novamente. Na verdade, eu joguei isso aqui, ó, o if, certo? Joguei primeiro o if, que é o se, depois joguei o snu, certo? E depois eu vim aqui em campo dtconc, né? Ou seja, se esse cara tiver vazio, aí eu passo vazio. Se não tiver vazio, eu passo com o xizinho lá, certo? E aqui clique em aplicar e ok. Pronto. Basicamente eu fiz isso aqui. Dúvidas? Tranquileza, né? Isso aqui é legal. E aqui na logo, você vem aqui nesse íconezinho, ó, puxa aqui o arquivo que você quer, escolhe o arquivo, coloca. Aqui dá para alterar também a descrição, né? Extrato bancário, passar do período de período até, né? Dá para colocar também. Aí salva o relatório e a vida que segue. Entendeu? Essa aqui também é uma vantagem do Smart View, que na versão padrão hoje não tem como fazer, né? Modificar os relatórios que tá lá. Às vezes eles querem incluir uma opção, ou alterar um texto, ou remover um texto, ele não tem essa possibilidade de alteração. Quando a gente fez o primeiro workshop lá, não tinha essa opção de modificar o padrão, não tinha essa opção. Realmente você tem que refazer do zero, certo? Para finalizar aqui, eu acho que já listei tudo. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre essa questão, sobre o Smart View. Privilégio. Tem também a opção, tem a questão também dos fontes, né? Você pode criar um fonte, aqui tem um fonte TLPP, né? Onde você pode configurar, você pode desenvolver um relatório, um objeto de negócio, na verdade, certo? Um objeto de negócio onde você consegue fazer lá uma consulta, e aqui, nesse caso, você consegue passar lá, né, o RET SQL name, e aí ele vai funcionar em qualquer empresa que você quiser gerar esse relatório. E você também tem a opção de usar a SX1. Você tem a opção de usar o SX1 lá, o Pergunte, para poder gerar lá o relatório, né? Essa aqui é uma vantagem de você fazer um TLPP ao invés de... Tem até uma aqui, ó, que eu fiz um razão contábil. Eu tenho um razão contábil porque, às vezes, o histórico do razão ele é bem gigante, né? E aí ele quebra em linhas ali. Aí eu tenho uma consulta que ele concatena o histórico, deixa o histórico em uma linha só. E aí eu tenho uma função, e aqui eu consigo usar a função. Consigo usar um select from e o nome da função, e passar aqui, ó, um parâmetro dentro do sistema, tá? E aqui eu estou usando a X1 também para configurar lá o razão. Eu criei uma pergunta lá
no, no configurador. Eu não testei usando aquelas funções que cria a pergunta. Eu acho que não nem funciona mais, né? Mas eu acho que provavelmente deve ter o pulo do gato aí para criar a pergunta automaticamente, mas eu não testei. Eu incluí lá manualmente a pergunta, lá onde tem a data e a conta, né? E aí eu passo o parâmetro aqui no relatório, eu compilei, chamei lá no Smart View, montei aquela visão de negócio e disponibilizei lá no menu do usuário, beleza? Show de bola. Esse daí usa mais quando é algo mais complexo, assim, né? Porque se for simplinho, usa aquele outro direto lá mesmo, né? Se for algo simplinho lá, aquele lá resolve. Resolve Ah, bastante, viu? resolve. Eu tenho usado bastante aquela opção lá, porque Eu também acho. os relatórios do Proteus ele é meio um pouquinho chatinho, né? E também não funciona muito bacana. A desvantagem é aquele que eu pontuei, né? A desvantagem é que você não tem aquela opção de perguntas, né? E a consulta lá na X1, e você não tem como passar a empresa, nem variável, né? Verdade. Beleza? Eu acho que é basicamente isso Ele daí, só pessoal. recebe query ali ou ele pode receber outras coisas? Pode montar array. Aí, quando for montar um TLPP. Dá para você desenvolver, dá um array para poder montar os dados, você fala, né? Isso. Dá para você fazer, sim. Dá para você fazer, sim. Tô tentando aqui entender um pouquinho como é que faria isso. Em que utilização? Mas acredito que sim. Acredito que sim. Se você quiser, depois eu te mando esse LPP aqui para você dar uma investigada. Beleza. Quiser me mandar também? Aí vai ficar mais caro, viu? Ô, louco. Manda. Você quer estribado, pô, vai ficar mais caro, velho. Estribado, não. É só o banco lá que é. E o Fábio? Que jeito. Papel estribado. Tô tentando, mas tá difícil. Papel estribado. Dúvidas? Mais dúvidas, menos dúvidas? Então, tranquilo. Obrigado, hein? Parabéns aí. Pode Aí, falar, Silvio. mestrão. Mestrão Deixa eu Silvio. só voltar na pergunta do Rafael na questão de privilégios. Porque assim, dentro do contexto que a gente utiliza na empresa, a gente faz os privilégios e a gente, não sei se todos conhecem, mas a gente consegue filtrar todo o menu do usuário através de privilégios. Então não lista nada ali se a gente não liberar. Aí a gente libera lá. Pelo que eu entendi, a gente teria que liberar no privilégio e também liberar no Smart View. Fazer duas liberações. Se for um relatório padrão, não precisa de utilizar o privilégio. Se você desenvolver um relatório e você montou lá no Smart View, tem que liberar. Você pode liberar por grupo de usuário, tá? Talvez o privilégio você use por grupo de usuário, né? Depende. E assim, a gente tem um conceito de sempre ter o grupo do gestor e o grupo dos analistas, auxiliares por função. Então, Aham, o mesmo perfil que tem nesses grupos, né, de alçada, ele está no gestor. Então, eu uso o mesmo privilégio que tem para o gestor, tem tudo. Então, se eu libero uma rotina para o analista, o gestor, por consequência, já tem essa rotina também para apoio da equipe. aham, entendi, Entendeu? Então, entendi. assim, eu achei bem complexo de administrar isso. O sistema de governança disso ficou abalado. Ficou em dois lugares, né? A É, liberação, né? para Ficou em quem dois tem lugares. bem, assim, controladinho, né, granuladinho, vai dar um trabalhinho. Vai dar um trabalho. Vai dar. Para Pode quem tem ser que é grupo de aquilo, né? usuário, travou, Fábio? Mas pode Ah, ser que também daqui a pouco. Voltou?
Voltou. Voltou? Ah, beleza. Daqui a pouco também pode ser que a TOTUS, né? A galera não tá usando em massa ainda. Quando a galera começar a usar, e provavelmente eles façam alguma coisa, né? De 4 meses pra cá, não, na verdade, do ano passado pra cá já teve bastante mudança, né? Então, provavelmente. Né? Eles anunciaram que os relatórios back-office iam ser descontinuados, né? O ano passado, em outubro do ano passado, mas muitos dos relatórios do contábil, principalmente, ele não tinha aquela opção de você selecionar as filiais. Nesse daqui, vocês viram que tem um campo lá, filial, mas muitos não tinham a opção de você selecionar filial. Você tem que gerar filial a filial. E aí eu acho que fez com que muitas pessoas não utilizassem ainda o Smart View, né, os relatórios, embora eles sejam bem bacana. Eu acho que o mais usável é realmente ali o extrato bancário, porque ele fica mais legal, o pessoal usa bastante a parte física, né? Ele fica bem interessante. Mas eles vêm melhorando aí os relatórios ao decorrer do período. Tinha aquele problema lá do campo, mas depois eu dou uma olhadinha novamente, deu problema lá na hora de gerar, depois de incluir o campo, mas ele funciona de boa, já tinha testado anteriormente. Tem um outro detalhe também, diferença entre você desenvolver um TLPP e fazer a query lá no Smart View, né? É que um TLPP você pode utilizar uma função para a questão de dados sensíveis. Então, você tem um dado sensível lá, aí você chama aquela função no campo, ele não vai aparecer no relatório, tá? Ele não vai listar, porque a pessoa lá não tem a permissão àquela informação. Já você setando a query ali, ele não tem essa opção, essa função. Tem algumas vantagens e desvantagens na hora de fazer esse relatório. Mas falando em integração também, só aproveitando o ensejo, entre sistemas, né? Mas eu acredito que com o TLPP dá para você passar uma API lá, fazer uma query no outro banco também, seja lá, e trazer essa informação e gerar o relatório também. Daria também certo, sem utilizar lá a conexão, né? É. Show de bola, show de bola. Galera, alguém tem mais alguma dúvida aí? Algum ponto? Como que a gente tá? Tranquilo? Feito um grilo? Feito um grilo. Maravilha. Bom, Mestre Dani, parabéns aí, cara. Ficou show de bola, viu? Muito Beleza. massa. Deu pra ver que tá bem, bem mais estável que daquela última vez. Já tem coisa nova aí, né? E galera, tem várias pessoas aí no grupo. Tem gente nossa, gente parceiro, tem cliente, tem gente de tudo que é canto aí. Então, se alguém precisar de alguma coisa de Smart View, ou, na verdade, qualquer coisa aí de Proteus, Smart View, a gente está à disposição, galera. Só chamar aí que a gente já dá seja apoio, seja ajudando de alguma forma. A gente é Marcy Boy, precisar aí, viu? Aquele lá, precinho 5% mais barato que a TOTS. Vamos Então, pra cima. eu quero ver. Na parte de RM, vocês vão atender também? Você só for Proteus. Cara, Proteus nós come com farinha. Hum, RM como Smart View, aí assim, a gente tem a galera de RM também, se precisar. Junta com o Dani e faz fumaça, dá certo também. É que eu assim, falo pelo assim, que eu vi, perdão, pode falar. pela apresentação dele, que eu vi aqui da minha parte de RM, algumas telas estão mais adiantadas. Eu não sei se é por causa do Proteus em si, ou o RM está mais desenvolvido, mas a parte de integrações ali que ele montou, do cabeçalho que ele montou, os detalhes no relatório, para a gente aqui já vem pronto. A gente já baixa direto da TOTS o relatório já, e no relatório em si, e aplica. Não precisa entrar e desenhar o campo. Hum, Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a versão minha do RM ou a de o ambiente do Proteus que é diferente. Por isso que eu fiquei essa dúvida se eles conseguem atender a gente nessa parte também. entendi. Ah, você fala de montar a parte gráfica, né? Aquela que tem o Isso. relatório, né? Tem. Porque, Você pode, no Proteus, você pode acessar lá o portal do cliente e eles liberaram um layout padrão. Aí é só você jogar isso. lá os campos. Legal, legal. Então deve ser a mesma coisa, só muda mesmo o caminho das pedras. É.
Legal. Valeu, cara. Obrigadão aí pelas dicas Show. aí, pela apresentação. Mas fica à vontade, mestre Márcio Boy. Se precisar de alguma ajuda, dá um toque lá pra gente. Que assim, Proteus é o que a gente, né, come com farinha aqui, mas tem galera de RM também, quando precisa, principalmente folha. Tem uma galera de RM aqui, aí junta com o Dani e os dois aí, com certeza a gente consegue te ajudar. Beleza? Galera, foi um prazer aí, todo mundo, tá? Fica o meu contato. Quem tiver alguma dúvida aí, precisar de qualquer coisa, dá um toque. A gente vai editar o vídeo também naquele esquema que eu comentei com vocês. Se tiver alguma parte que vocês queiram que não fale, alguma coisa assim, também fiquem à vontade, tá, pessoal? Corta a parte do campo. E assim, a gente sempre. Pode crer, dá uma tiradinha ali. E aí, galera, a gente sempre vai ter workshops de várias coisas aí, e vamos até falar sobre coisas do dia a dia também, né? Então, a gente vai manter todo mundo informado que vai ser um costume ter esses workshops aí. E como sempre, galera, tudo que tiver, dá pra gente fazer de alguma forma diferente que vocês observaram, fiquem à vontade. O canal é sempre aberto aí, precisar mudar alguma coisa. Gostaria, achei legal, mas podia ter feito assim. Nossa, que negócio foi muito legal, mantém. A gente tá sempre aberto aí pra sempre estar melhorando. Fechou? E se você curtiu o conteúdo, não esquece de dar um like, compartilha com a galera. E não esquece também de comentar o próximo assunto do próximo workshop que você gostaria de assistir. Lembrando, galera, que é o Fábio da Geeker Company, somos uma consultoria especializada no RP Proteus Atópicos. Precisando de algo, é só nos chamar. Lembra também de entrar no nosso site e se inscrever, para sempre estar ligado nos próximos workshops.